meu nome é Elias Campos, eu sou timpanista titular da Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais e ao longo de 10 anos eu tenho acompanhado o processo de seleção de novos percussionistas para a Marinha do Brasil. Trata-se de um processo longo, que consta de prova teórica, prova de redação, prova prática instrumental. E essa prática instrumental ela se divide em peça de confronto, leitura à primeira vista, solfejo. Após isso ainda tem o teste físico e, por final, o exame de saúde. É um processo longo. E o motivo de eu estar gravando esse vídeo é para falar sobre a leitura à primeira vista, que tem sido aí um dos calcanhares de Aquiles de todos os percussionistas que têm feito esse concurso. É uma das principais deficiências que eu tenho observado. Cabe enfatizar que eu, como praça, eu não avalio o candidato. Quem avalia o candidato são os oficiais da banca, são os oficiais designados para a banca do concurso. Os praças, que é o meu caso, nós estamos ali para poder auxiliar o candidato, para poder providenciar ali tudo que o candidato vai precisar naquele momento. Mas, por estar lá, eu observo e gostaria de gravar esse vídeo para que pudesse auxiliar você. A questão da leitura à primeira vista, ela pode ser oriunda de 3 fatores básicos. Primeiro é a falta de interesse do percussionista. Não preciso usar, então para que eu vou investir na leitura à primeira vista? Mas todo concurso que você for fazer, você vai precisar da leitura à primeira vista. Então, esse primeiro fator, que é a questão do interesse, você vai ter que deixar de lado e vai ter que começar a se preocupar com essa questão da leitura à primeira vista. Um outro fator é a falta de prática. É não incluir a leitura à primeira vista nos seus estudos diários. Eu vou estar falando mais especificamente, vou dar umas dicas do que você pode fazer com relação a isso, mas a questão da falta da prática no dia a dia do estudo também é um fator que dificulta essa habilidade da leitura à primeira vista. E um terceiro fator que eu observo é a falta, melhor dizendo, não participar de algum grupo que exija dele essa habilidade. Normalmente os percussionistas que chegam para fazer concurso, eles não tocam em grupos sinfônicos, não tocam em banda sinfônica, orquestra, não tocam em big band. Normalmente eles tocam em grupos que não exige dele a leitura à primeira vista, nem sequer, de repente, a prática da leitura. Essa é uma questão que é uma constatação. Nem sempre a gente toca lá com a partitura, nem sempre nós somos orientados pela partitura. A maioria das vezes nós ouvimos primeiro para depois tocar. Não vou entrar no mérito da questão, se vale, se não vale, se é importante ou se não, mas a questão é, para você fazer o concurso, você vai precisar ter o hábito da leitura à primeira vista. Você vai precisar construir esse hábito para que você possa chegar lá na prova e desenvolver bem. Eu preparei aqui um PowerPoint e nós vamos conversar agora sendo orientado pelo PowerPoint. Então está aqui, leitura à primeira vista, está o meu nome, e aí tem uma partitura de música contemporânea, que não vai ser a nossa situação no concurso, mas nos instiga, que é uma partitura que não é muito convencional. Mas vamos lá. Leitura à primeira vista. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito disso é preciso de ter uma prática diária. É preciso, durante o seu momento de estudo, você se preocupar com a leitura à primeira vista. Não é só estudar técnica, você precisa destinar um momento do seu estudo diário para a prática da leitura à primeira vista. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através da leitura de métodos. Você pode baixar diversos métodos americanos, métodos de outras nacionalidades, métodos brasileiros, principalmente os métodos brasileiros, e durante os seus estudos você vai parar para poder ler esses métodos. Como que você vai fazer isso? Escolha um método que você nunca teve contato com esse método, e você vai, a cada dia, ler uma lição desse método, do início até o fim. Acabou
de ficar nesse momento aí de leitura à primeira vista, guarda o método e no dia seguinte você vai abrir na segunda página do método e você vai fazer mais uma vez uma leitura de cima a embaixo. É a primeira coisa que você precisa fazer, colocar no seu dia a dia a prática da leitura à primeira vista. E você vai fazer isso com um método específico, né? Aqui eu estou falando mais para os percussionistas, mas se você toca qualquer outro instrumento, você pode seguir esses conselhos também, que você vai conseguir alcançar um bom resultado. Seguindo, você precisa estudar de acordo com o padrão da prova, né? E o padrão da prova da Marinha normalmente é o padrão que todo mundo segue, né? Ou melhor dizendo, não que as outras forças imitem a Marinha, não. Normalmente é o mesmo padrão que todo mundo segue, todas as forças, ou em qualquer lugar que vai ter concurso e vai ter leitura à primeira vista, normalmente é assim. Então, o que você precisa fazer? Você treinar sob a técnica dos 3 minutos. O que significa isso? Quando você chega lá para fazer o concurso e te dão a peça à primeira vista, eles não dizem quanto tempo você tem, né? Mas, normalmente, esse tempo gira em torno entre 2 a 5 minutos, até por conta da quantidade de candidatos que se tem. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estipular uma média. E uma média segura para você é uma média de 3 minutos, né? Em 3 minutos, você vai olhar a partitura sem pegar no instrumento, você vai só avaliar, só vai ler a partitura. E depois que você pode marcar isso no cronômetro. Depois que você lê essa partitura em 3 minutos, você vai tocar essa peça. Então, primeiro passo, escolha os métodos que você vai trabalhar. Principalmente métodos de música brasileira, de ritmos brasileiros. Você precisa se familiarizar com esses métodos, né? Olha para o exercício que você escolheu para o dia durante 3 minutos, sem pegar na baqueta. Depois dos 3 minutos, você vai executar aquele exercício como se fosse na prova, como se no dia fosse. Você vai tocar ele de cima e embaixo, ok? Depois que você tocar ele de cima e embaixo, você pode até voltar para poder avaliar, ver o que não foi tão bem, né? Mas o importante é você, em 3 minutos, conseguir fazer essa análise da partitura para que você consiga tocar, certo? Segundo, próximo passo, é a técnica da imagem, né? Essa aqui é uma técnica que normalmente as pessoas não ensinam, né? Por isso que eu a considero tão importante. A técnica da imagem consiste em olhar para a partitura como se a partitura fosse uma foto, né? De maneira que você não vai olhar compasso a compasso, mas você vai olhar a frase, o sistema, e você assim vai olhar toda a partitura de uma vez só, como se você estivesse olhando para uma foto. Porque se você for olhar no pequenininho, você não vai conseguir desenvolver a leitura, você vai ficar parado em cada compasso, né? Para olhar a técnica, para olhar a partitura como uma imagem, você vai precisar visualizar essa partitura como um todo, e nesse todo você vai precisar procurar alguns aspectos. Então, partindo do todo para a parte. Olha para a partitura toda, depois você vai olhar para a armadura de clave. Eu falei antes que esse vídeo poderia ser estendido a outros instrumentistas, né? Então por isso eu faço questão de falar isso. Muitos candidatos de outros instrumentos chegam, não olham a armadura de clave, que é uma das coisas principais da partitura, e já sai tocando. E sai trocando nota, não sabe qual é o compasso, ou não conseguiu pensar quando é um compasso composto, quando é 7/8, enfim. Você precisa olhar para a partitura como um todo, depois você precisa ir na armadura de clave. Qual é a tonalidade? Qual é o compasso? E já começar a pensar a respeito disso. Logo depois você precisa olhar para o andamento. Muita gente comete esse erro, né? Começa a tocar sem olhar para o andamento. Às vezes, o andamento está pedindo lá andante, ou allegretto, ou adágio, e a pessoa sai desesperadoramente tocando aquela música no andamento rápido. A própria partitura já deu a dica de como ela deveria tocar, e ela sai tocando rápido. Ou então candidatos que vê lá um allegro e tocam a partitura de maneira muito lenta, né? Isso causa
um desconforto para a banca, causa um desconforto nesse sentido, porque se a música ela tem um determinado andamento, o candidato vai para um outro extremo, ele não vai estar se saindo bem. Então olha para a armadura de clave, olha para o andamento. Se não tiver lá o andamento descrito na partitura, você pode se dirigir à banca e perguntar: olha, não tem um andamento aqui. Qual o andamento que eu posso utilizar? Qual é o ritmo? Qual é a velocidade da música que vocês querem que eu toque? Você pode se dirigir à banca e perguntar. Isso é até bom, porque faltou um elemento, e se você conseguiu distinguir que faltou esse elemento, de certa forma você está ganhando um ponto com a banca. Olha para a armadura de clave, olha para o andamento. Você vai olhar também para os trechos difíceis. Então, olha para a partitura como um todo, olha para a armadura de clave, olha para o andamento. Agora você vai procurar os trechos difíceis dessa partitura. Por quê? Procurando os trechos difíceis, os fáceis você vai conseguir tocar. Então preste atenção nisso. Tem que olhar com calma. E isso é um hábito que você precisa adquirir a cada dia. Por isso que eu falei lá do início da prática diária, dos métodos, dos 3 minutos, e agora na técnica da imagem. É preciso também, isso aqui mais especificamente para o percussionista, olhar para os padrões rítmicos. O que significa isso? Os padrões rítmicos, eles se repetem na peça de bateria. Você precisa atentar para isso. Eu já vou colocar um exemplo aqui para você a respeito disso, porque quando nós olhamos para os padrões rítmicos e vemos padrões se repetindo, você vai ter uma facilidade maior para poder conseguir ler aquela partitura como um todo. Eu espero que você esteja gostando desse vídeo e na continuação, no vídeo 2, nós estaremos falando a respeito dos padrões rítmicos, de como identificar, de como analisar a partitura dentro daqueles 3 minutos ali para conseguir ter um melhor resultado. Ok? Espero que você goste e assista o próximo vídeo. Valeu, um grande abraço.